Shabbat Shalom, meus amados, a palavra do Eterno nos diz Zahor et Yom HaShabbat Lekadishu. Lembra-te do dia de Shabbat para o santificar. Queridos amados, nós hoje estamos examinando nessa tarde de Shabbat um texto da porção da Torá. Amém? Nós vamos examinar ali no livro de Shemot, livro de Êxodo, no capítulo 3 e no verso 5 em diante. Amém? Glórias a Deus. Vamos ver aqui até um pouquinho antes. Louvado seja Deus. A partir do verso 1. Amém? Êxodo 3 primeiro, que diz assim: E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e chegou ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Eterno em uma chama de fogo do meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: Agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Eterno que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça, e disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele: Eis-me aqui. E disse o Eterno: Não te chegues para cá. Tira os sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu seu rosto porque temeu olhar para Deus. E disse o Eterno: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios, para fazê-lo subir daquela terra, do Egito, a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do Cananeu e do Eteu e do Amorreu e do Perizeu e do Eveu e do Jebuseu. Queridos amados, veja bem, o Eterno fala aqui com Moisés, amém? Se apresenta para Moisés do meio da sarça ardente no Monte Sinai, no Monte Horebe, que é o mesmo que o Monte Sinai, amém? Então o Eterno diz para Moisés: Moisés, eu vi a aflição do meu povo, e o Eterno decide falar com Moisés para Moisés ir lá libertar o povo de Israel e trazê-lo para uma terra, levá-lo para uma terra que mana leite e mel. E assim foi feito, meus irmãos. Assim Moisés, ele saiu dali e foi para o Egito, porque ele estava em Midian, porque ele tinha se foragido ali em Midian, e estava ali, casou em Midian, com a filha de Jetro, Zípora, amém? Teve 2 filhos, e ali, meus irmãos, ele vai voltar, inclusive com a sua esposa e seus filhos, para o Egito, porque ele encontrou o Eterno na sarça ardente. O Eterno mandou ele ir para o Egito. Então Moisés vai para o Egito e vai ser usado pelo Eterno naquelas pragas do Egito até o povo de Israel ser liberto do Egito, cruzar o Mar Vermelho, entrar no deserto e voltar para esse mesmo monte onde Moisés estava na sarça ardente, que é o Monte Sinai. 3 meses depois que Israel saiu do Egito, ele foi no Monte Sinai, ficou ali no pé do monte. O monte fumegava, mas Moisés aí subiu lá no monte, nesse mesmo monte da sarça ardente, e recebeu ali a Torá. Aleluia! A mesma Torá que nós estamos meditando agora. Amém? Ali ele recebeu a Torá, e ali, meu amado, ele vai levar o povo dali. Amém? Depois que ele recebe a Torá do Eterno, vai levar o povo dali, conduzido pelo Eterno, a nuvem de dia, a coluna de fogo à noite, a rocha que acompanhava, até a terra de Canaã.
até a terra de Canaã, que é a terra que mana leite e mel. Então o Eterno, ele fez esse plano, cumpriu esse plano. Só que agora, antes de entrar na terra que mana leite e mel, Moisés falece, amém, 40 anos depois, amém, Moisés vai morrer e Josué vai entrar na terra. Só que quando Josué vai entrar na terra de Canaã, amém, antes dele conquistar a terra, ele se encontra com o anjo do Eterno, o anjo príncipe do exército do Eterno. Aqui nós vamos então em Josué capítulo 5 e nós vamos aqui no verso 13, que diz assim: então Josué entrou no lugar de Moisés e vai conduzir o povo agora para conquistar a terra 40 anos depois do que Moisés recebeu o recado lá na sarça ardente. Amém? Então Josué, ele diz assim, irmãos, o livro de Josué, capítulo 5, verso 13, diz assim: e sucedeu que estando Josué perto de Jericó, ele ia começar a conquistar Canaã. E a primeira cidade que ia ser conquistada ia ser Jericó. Então, e sucedeu que, estando Josué perto de Jericó, levantou seus olhos e olhou, e eis que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. E chegou-se Josué a ele e disse-lhe: és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E disse ele: não, mas venho agora como príncipe do exército do Eterno. Então Josué se prostrou com seu rosto em terra e o adorou e disse-lhe: que diz meu senhor a seu servo? Então Josué falou: estou diante do anjo do Eterno. O que o Eterno tem para me dizer? E o Eterno só tem isso para dizer. É o que eu vou ler agora. Está no verso 15 e pronto. Então disse o príncipe do exército do Eterno a Josué: descalça os sapatos de teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Então, meus irmãos, só isso que o anjo do Eterno fez com Josué. O que quis dizer o Eterno ali naquele momento, meus irmãos, para Josué, com essa palavra? Josué, meus irmãos, ele conhecia a Torá. Josué conheceu o que aconteceu com Moisés. Era o ajudante de Moisés direto. Estava sempre lado a lado de Moisés. Então Josué entendeu que quando o Eterno fala para ele ali naquele momento: descalça os sapatos de teus pés, porque o lugar em que estás é santo, o Eterno está dizendo para Josué: essas palavras eu falei para Moisés há 40 anos antes, lá na sarça, no Monte Sinai, que ele descalçasse os sapatos dos pés, porque o lugar onde ele estava é santo. E agora eu repito aqui para ti, Josué, estas mesmas palavras para dizer que aquilo que eu prometi a Moisés, que ia levar o meu povo para uma terra que mana leite e mel, estou cumprindo agora. Aleluia. É isso, meus irmãos, que o Eterno está dizendo ali para Josué. O Eterno só falou isso para Josué: descalça os sapatos de teus pés, porque o lugar em que estás é santo. Mas Josué ligou logo com aquilo que Deus tinha falado com Moisés na sarça ardente, agora em Shemot, que nós estamos lendo em Êxodo 3. Então, o Eterno falou com Moisés. 40 anos depois, o Eterno fala com Josué dizendo: estou cumprindo aquilo que eu falei com Moisés. Por isso que o Eterno fala as mesmas palavras: descalça o sapato de teus pés, porque o lugar em que estás é santo. Então, o que o Eterno está dizendo? Está dizendo que aquilo que ele fala, ele cumpre. Aquilo que ele promete, ele cumpre. A sua palavra será totalmente cumprida. É isso. Esse é o recado, meus irmãos. Esse é o recado desta ligação de Êxodo 3 com Josué, capítulo 5, meus irmãos. Louvado seja Deus. E a gente vai ver aqui, irmãos, que exatamente ali no livro de Isaías, capítulo 46, verso 9, a palavra do Eterno diz assim: o Eterno dizendo: lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo: o meu conselho será firme, e farei toda a minha vontade. Então, meus irmãos, você veja que o Eterno, ele vai cumprir tudo aquilo, meus irmãos, que ele falou. Aquilo que ele falou, ele vai cumprir. Amém? Mesmo que demorasse, quando ele falou para Moisés, Moisés tinha que ir no Egito. Ele falou na sarça ardente, Moisés foi no Egito, teve as pragas, saiu do Egito, cruzou o Mar Vermelho, cruzou o deserto. Amém? Ficou 40 anos no deserto, até chegar a vez de Josué entrar na terra. O Eterno diz: agora estou cumprindo. Aleluia. A mesma coisa, a palavra do Eterno vai cumprir, irmãos. Amém? Aqui nós vemos em Isaías 44, verso 6, o Eterno diz assim: assim diz o Eterno, Rei de Israel e seu Redentor, o Senhor dos Exércitos:
Eu sou o primeiro, e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. E quem proclamará como eu, e anunciará isto, e o porá em ordem perante mim, desde que ordenei um povo eterno, e anunciei-lhes as coisas vindouras e as que ainda hão de vir. Então, queridos, você veja que o Eterno, ele anuncia e cumpre. Amém? Não há outro que faz isso, que cumpre exatamente. Então, meus irmãos, as promessas do Eterno. Amém? Ele vai cumprir aquilo que ele diz na sua palavra. Ele vai cumprir aquilo que ele diz para você e eu obedecermos. Nós temos que obedecer, porque ele vai cumprir. Amém? Ele vai também exigir. Então, meus irmãos, a palavra dele não passa vazia nem um tio. Amém? Agora vamos lá no verso 45. Tá? Isaías 45, meus irmãos, no versículo 21, olha o que diz o Eterno. Anunciai e chegai-vos, e tomai conselho todos juntos. Quem fez ouvir isto desde a antiguidade? Quem desde então o anunciou? Porventura não sou eu, o Eterno? Pois não há outro Deus senão eu. Deus justo e salvador não há além de mim. Olhai para mim e sereis salvos, vós, todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Por mim mesmo tenho jurado, já saiu da minha boca a palavra de justiça, e não tornará atrás, que diante de mim se dobrará todo o joelho, e por mim jurará toda a língua. Queridos, o Eterno, ele é único, e tudo que ele falou, ele vai cumprir, meus irmãos, como ele falou com Moisés, e 40 anos depois cumpriu com Josué, e ele vai cumprir o arrebatamento da igreja, meus irmãos, está perto. Que você tenha vigiado, que você que vigiou, continue vigiando. Amém? Porque vencer cada etapa é fundamental, meus irmãos. Amém? Nunca, você que não se dobrou para Jezabel, aleluia, você que não caiu diante de Jezabel, continua firme. Amém? E aleluia, por causa que o momento é de buscar a face do Eterno, porque ele vai cumprir a sua palavra. Aqui diz também Provérbios, meus irmãos, capítulo 19, no verso 21, diz assim: muitos propósitos há no coração do homem, porém um conselho do Eterno permanecerá. Amém? E aqui nós vamos ver também, queridos, em Provérbios 21, 30, não há sabedoria, nem inteligência, nem conselho contra o Eterno. Então, o que vai prevalecer é o conselho do Eterno. O que vai realmente acontecer é a palavra do Eterno. Nenhuma outra vai prevalecer, é a do Eterno que prevalece sempre. Em Daniel capítulo 4, verso 35, diz assim: e todos os moradores da terra são reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem possa impedir a sua mão e lhe diga: que fazes? Ninguém pode impedir o que o Eterno já falou, irmãos. Aquilo que o Eterno falou, ele vai cumprir. E que aquele que tem que estar, que quer ser parte do povo do Eterno na glória, meus irmãos, tem que obedecer a palavra do Eterno. Amém? Não pode se dobrar. Já agora, você que não se dobrou diante de Jezabel, você que não caiu diante de Jezabel, você que não entrou na mentira de Jezabel, você que é uma pessoa que não se deixa enganar com a sedução das trevas, mesmo porque a palavra de Deus diz que as trevas se fantasiam, se vestem como se fosse de luz, mas aquele que é espiritual discerne todas as coisas. Então você, meu amado, você continua marchando para a terra prometida. Amém? Porque muitos saíram do Egito, mas a maioria ficou no caminho. Entrou lá na terra prometida foi Josué e Caleb. Amém? Então você tem que entender, meus irmãos, que o caminho poucos chegam na terra prometida, como foi na época do povo de Israel também. Mas o Eterno diz que aquilo que ele falou, aquilo que ele prometeu, ele vai cumprir para aquele que for fiel na sua palavra. Que o Espírito Santo, meu amado, continue falando ao teu coração. Shalom, Shabbat, Shalom. Amém e amém.